Fala pessoal, tudo bem com vocês? Obrigado pela audiência de sempre, obrigado por sempre estar sempre aqui nos acompanhando, né, dando esse apoio, sobretudo nessa pauta tão complicada que a gente tem acompanhado, que é em relação a essas denúncias que estão acontecendo a respeito do pastor Flávio Amaral, da sua esposa, mas sobretudo sobre o LPD. Nós já entrevistamos diversas pessoas, temos ouvido os testemunhos, temos ouvido os depoimentos, e isso tem trazido luz a muita coisa do que a gente já via na rede social, já via nas lives do próprio pastor Flávio, mas eu acredito que a partir desses depoimentos eles vão nos acender ainda mais a verdade, né, por trás do LPD, do que está realmente acontecendo ali, na verdade sobre o que já vem acontecendo ali há muito tempo. E aí, dando sequência a essa série de entrevistas, vamos conversar hoje com mais uma pessoa que vai abrir o coração e falar para a gente sobre a sua experiência, talvez não com o LPD, porque essa pessoa não passou especificamente pelo LPD, mas tem uma experiência muito negativa para compartilhar conosco em relação ao pastor Flávio Amaral. Vamos convidar aqui para a tela o Gleison Góes, que também tem um canal no YouTube, é ex-trans, e vai falar para a gente, inclusive, sobre a sua experiência em relação à sua destransição. Gleison, eu te agradeço muito por ter aceito o nosso convite para participar dessa entrevista. Seja muito bem-vindo. Eu agradeço você, o irmão, pelo convite. Muito obrigado por tudo, pelo convite também. Eu quero aqui, desde já, cumprimentar todos os seus inscritos, com a paz do Senhor Jesus Cristo, e também convidar os meus inscritos também, obviamente, após o final da live, estarei compartilhando nas minhas redes sociais, tanto no meu Instagram, quanto no meu canal do YouTube, canal Fim do Tempos Oficial, para que outras pessoas possam estar, que não souberam, né, que não está ao vivo, né, então vão estar depois assistindo a live no gravado, não é isso, irmão? Isso mesmo. Eu te agradeço, então, desde já pelo convite. Bem-vindo, Gleison. Gleison, conta pra gente, então, estou ansioso para saber sobre essa sua experiência com o pastor Flávio. Quando é que você começa a acompanhar o LPD? Sim, deu só uma falhadinha, eu acredito, não sei se foi na minha internet, se é normal, mas enfim. Agora parece que está normal. Vamos lá, fez um barulhinho estranho, mas acho que está tudo bem. Bom, eu, como todo mundo sabe, eu morei Antes, irmão, eu gostaria, por gentileza, se você me permitisse, até mesmo como colega de youtuber, né, que eu acredito, eu não devo ser chamado de vagabundo, gay, de sei lá o que, né, tantos outros palavrões. Eu acredito que você, pelo menos, já apareceu em algumas entrevistas suas, e eu vi que você foi muito respeitoso com as pessoas as quais estiveram sendo entrevistadas no seu canal. Eu creio que eu não devo ser aqui maltratado, humilhado, nem xingado, nem, né? Até mesmo por respeito tanto aos meus inscritos quanto aos seus inscritos também. Mas eu queria deixar uma palavra só de meditação, se o senhor me permite? Claro, fica à vontade. Fica à vontade. Se o senhor me permite, eu gostaria, porque eu estava lendo antes de nós entrarmos em live, vou ler rapidamente só um trechinho no livro de Marcos, Evangelho segundo a Marcos, que é necessário que se fale da palavra do Senhor, que eu traga uma palavra como servo de Deus. O servo do Senhor, ele não tem como passar por uma live sem, pelo menos, abrir a Bíblia, né? Coisa que, infelizmente, eu não vejo esse Senhor, o qual será abordado na nossa live, fazer. Eu nunca vi ele explanar a palavra do Senhor, o que um verdadeiro pastor faria. Já começo, desde já, citando a fato que é muito visível para que as pessoas possam abrir os olhos, né? Mas não estou fazendo isso porque aqui não, é um hábito meu mesmo diário de falar com o Senhor, de ter uma intimidade com Deus. Vamos lá. O princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, como está escrito nos profetas, eis que eu envio. Essa mensagem eu tirei antes de aceitar a sua live, aqui orando antes de entrar em live com você. Eis que eu envio o meu mensageiro diante da tua face, que preparará o teu caminho diante de ti. A voz de um que clama no deserto: preparai o caminho do Senhor, endireitai os seus caminhos. João batizava no deserto e preparava o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. E iam ter com ele toda a terra da Judeia e os de Jerusalém, e todos eram batizados por ele no Rio Jordão, confessando os seus pecados. E João vestia-se com pelos de camelo e com um cinto de pele em torno da sua cintura. E ele comia lagostas e mel silvestre. E pregava dizendo: após mim vem um que é mais poderoso do que eu, de quem não sou digno
de inclinar-me, desatar a correia das sandálias. Em verdade, tenho-vos batizado com água, mas ele vos batizará com o Espírito Santo. E aconteceu que naqueles dias que veio Jesus de Nazaré, da Galileia, e foi batizado por João no Jordão. Imediatamente saindo da água, ele viu os céus abertos e o Espírito como uma pomba descendo sobre ele. E ali veio uma voz do céu dizendo: Tu és o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa palavra eu quero deixar aqui para meditação, tanto para os irmãos do meu canal, quanto para os irmãos do seu canal. Agora, por gentileza, a pergunta, por favor. Eu tinha te perguntado como é essa sua experiência com o pastor Flávio, como é que você começa a acompanhar ele? Pronto. Bom, todas as pessoas conhecem um pouco, não digo, claro, o Brasil inteiro, porque quem sou eu, né? Tenho ali algumas pessoas, na verdade, muita gente me conhece porque o meu Instagram, o engajamento é bem alto, né, às vezes. Então tem vídeo meu que tem, acho que lá 17 milhões de visualizações, então eu acho que devo ser conhecido bastante. Bom, e o meu testemunho, todo mundo sabe que eu vivi muitos anos na Europa, irmão. Eu passei por vários países, na verdade eu tenho a residência holandesa, mas morei na Holanda e Amsterdã, mas ali transitei por outros países, como Suíça, Inglaterra, França, Bélgica, Itália. Bom, enfim, eu viajei por muitos países. Então, ali estando na prostituição, foi quando eu, já no final, assim, decidindo me converter a Jesus, quando orei ao Senhor lá no meu apartamento na Holanda, falei com Deus que não queria mais aquela vida, que não estava me sentindo feliz, e etc. Então, eu falei com o Senhor e foi quando houve rapidamente, bruscamente, aquela mudança. Depois dessa oração que eu fiz a Deus, logo após, minha vida começou a mudar. Me deu o desejo de voltar para o Brasil, de fazer a transição, de começar a buscar um meio para que eu mudasse aquela vida que eu tinha de trans para a minha nova identidade como Gleison Góes. Mas estando na Europa, irmão, me apareciam alguns vídeos de um canal desse senhor chamado Flávio Amaral. E o que me chamava a atenção era a forma a qual ele se dirigia a pessoas trans, com muito ódio, com muito desprezo, era uma pregação odiosa, a qual eu, lá no mundo, eu falava assim, eu ser crente igual a esse homem, eu nunca vou ser. Eu ir para a igreja, eu tinha uma aversão à igreja, a pastores, por causa do comportamento dele quando eu era trans. Eu via a pregação dele, não me passava um acolhimento, como se, sabe, o amor de Cristo, eu não via nele, eu não conseguia enxergar. E foi quando eu disse, um dia, devido às promessas que Deus fazia na minha vida, inclusive, eu já contei no meu canal, uma irmã da Assembleia de Deus, que já não está aqui, Deus já recolheu, disse a mim, usada por Deus, que um dia Deus ia me usar, que Deus ia transformar a minha vida, que eu ia deixar de ser trans, e isso quase 20 anos antes de eu me converter a Jesus. Olha só, uma irmã da Assembleia de Deus, foi usada em profecia, uma senhora, minha irmã que é missionária, me levou na casa dessa senhora para orar por mim, eu ali ainda não tinha os seios, mas já tinha um cabelão, já estava começando a me transformar em trans. E ali aquela irmã, usada por Deus, da Igreja Assembleia de Deus, ela proferiu, ela entregou várias profecias. Ó, eu vejo você vestidinho de branco no canal, você vai abrir eu via você talvez ela não sabia falar, né, irmão? Talvez ela, como leiga, como uma senhora, não sabia falar que era canal do YouTube, ela dizia que me via na mídia. E eu falei, essa mulher tá... Porque eu estava ali no auge, entrando para me transformar numa trans. E ela fez várias promessas, Deus, usando a boca dela, fez várias promessas sobre a minha vida. Eu estando na Europa, voltando para a Europa, né? Claro que eu nunca esqueci dessas promessas, obviamente vinha na minha cabeça. Eu nasci no berço evangélico, né? Desde criança, eu me desviei, na verdade, com 17 anos de idade. Nasci no berço evangélico e com 17 anos foi quando eu fui me transformar numa trans, né? Fazer a transição para mulher trans, né? Tomar os hormônios e tudo mais, havia aquela transformação. Então, quando eu via, voltando para a Europa, quando eu via os vídeos, eu falava assim, isso não é o homem de Deus, como que pode? Ele xinga palavrão, ele prega muito ódio, como que a pessoa vai querer se converter a Deus desse jeito? O dia que Deus me transformar, por causa das promessas, vai ser uma briga feia entre mim e esse homem, vai ter um embate muito feio, porque parece que eu estava profetizando, irmão, porque eu falei assim, bom, o Deus que ele serve não é o mesmo que eu creio, que eu acredito que exista, porque Deus é amor, Jesus é amor. E ele com essas falas tão odiosas e palavrões,
não é um pastor verdadeiro. Você acredita que depois de 6 meses Deus me transformou e aí foi quando houve essa vinda para o Brasil rapidamente. Depois que eu falei isso, parecia que Deus ouviu eu falar e voltei para o Brasil, já disposto a tirar os seios, cortar o cabelo e tudo mais e tal. E aí eu abri um canal no YouTube e também no Facebook, no Instagram, onde eu tenho uma dimensão maior. Você pode verificar lá depois. Foi quando eu postei o vídeo falando, olha, estou resumindo claramente para a gente não ficar aqui 10 horas. Eu falei, olha, eu estou aqui num processo de transição, eu decidi entregar minha vida a Jesus, eu morava na Europa, eu estou no Brasil agora, gente, porque eu desfiz do meu dinheiro, todo o patrimônio que eu juntei, tudo que eu tinha na Europa, eu, na minha cabeça, deveria me desfazer todo aquele dinheiro que eu tinha, porque era um dinheiro sujo. Então, eu dei 1.000 para um, 1.000 para outro, saí distribuindo dinheiro, porque eu queria recomeçar tudo novamente. Foi o que eu fiz. Estilo Uraque, bem parecido com o Uraque. Então, na verdade, também, desde quando eu era trans, eu era bem conhecido nas redes sociais. Eu postava uma foto agora, em questão de segundos, tinha 7.000 curtidas, 500 comentários. Você imagina, 500, 700 comentários. Era um engajamento muito grande, vocês sabe, para uma foto, quando eu postava uma foto, e era mais de 700 comentários de macho, de homem. Era muito. Meu Instagram, como Daniela Góes, era muito conhecido, tanto aqui no Brasil quanto na Europa, pelas transexuais, pelo mundo LGBT, todo mundo me conhece. Então, eu retornei para o Brasil, aí já disposto a tirar o silicone e tudo mais, ali naquele processo. Inclusive, estive na igreja Assembleia de Deus, Adebras, contando meu testemunho ali, no dia de culto, estava lotada, a igreja estava cheia, e ali eu estive lá dentro, contando, irmãos, orem por mim, eu estou no processo de transformação, e Deus está lapidando a minha vida, tal, vamos... Bom, enfim... Aí fiz o vídeo pedindo ajuda devido eu ter desfeito de todo o patrimônio, tudo que eu juntei, esqueci da próxima, de que eu tinha que guardar um dinheiro para poder fazer. Eu não tinha ali, irmãos, esse processo é muito conturbado ali, tem que ter realmente uma assessoria, alguém que entenda para ajudar a pessoa, para apoiar a pessoa psicologicamente, espiritualmente, que é uma batalha espiritual, uma batalha mental. Quando você se desfaz de uma personagem, a Daniela existia, e eu estava me desfazendo da Daniela Góes, ali existia, eu estava retornando a minha identidade de Gleison Góes. Inclusive, o meu documento europeu holandês ainda está no nome de Daniela Góes. Eu consegui mudar meu passaporte, trocar meus documentos brasileiros, mas o documento europeu ainda não está ainda dentro. Não, está dentro da mala ali, mas todo mundo sabe que eu tenho, mas ainda está no nome lá, Daniela Góes. Então, assim, é todo um processo, não é só assim, vamos lá, plim, plim, vamos tirar o peito, Gleison Góes, tá tudo ok, pronto, tá transformado. Não existe isso, porque eu particularmente passei um processo muito longo e doloroso, por sinal. Então, acredito que tem que ter pessoas capacitadas, homens de Deus. Na verdade, irmão, tem muitos pastores aí que podem ajudar essas pessoas. Sabe, assim, que se chegar, eu acredito, irmão, com todo o defeito que a igreja tenha, que esteja passando, eu acredito que, sim, na verdade, se toda trans que chegar nas igrejas, que chegar, olha, estou passando por isso, qualquer pastor, eu acredito, todos os pastores, irmãos, eles vão se prontificar a ajudar, sim. Muitas pessoas falam na internet que não, porque eles generalizam. Mas se você chegar na igreja e ali pedir ajuda à igreja, sim, eu acredito que eles ajudam. Bom, no meu caso, aprove o Senhor que fosse justamente quem? Uma trans, para Deus confundir todo mundo. Foi essa trans chamada Bianca que pagou a cirurgia da minha retirada de silicone. Não foi o Flávio Amaral, Deus não permitiu que eu passasse por aquela chácara, porque logo depois eu abri o canal Fim dos Tempos Oficial. Abrindo o canal, o que fez eu ver que tinha charlatanismo, que tinha trambique e tramóia? Eu moro aqui no Espírito Santo, Vitória, cidade linda, não? Com esse nome? Vitória, Espírito Santo. Estando aqui, eu visualizei nas redes sociais, no canal do Flávio Amaral, imagens de pessoas trans. Ele não contava com Deus me mostrar pessoas que já se prostituíram junto comigo, como Paulinha, que estava em Brasília, Alexia trans, que nem peito tinha,
Moab, que é maconheiro, usa droga, fuma maconha. As trans daqui do Espírito Santo, inclusive, se cismar com a cara dele, ele vai acabar até apanhando aqui no Espírito Santo, porque ele tá brincando, usando o nome de Deus em vão. Defendendo o Flávio Amaral, usando, pegando a Bíblia, a palavra de Deus, ao mesmo tempo que ele fuma um baseado, que eu conheço como é o nome dele? O rapaz, o Moab. O Moab, ele fala de Deus hoje, daqui a meia hora ele tá com baseado imenso na boca fumando. Eu conheço o Moab porque quando eu era Daniela Góes, eu tinha vários apartamentos aqui eu sou conhecido aqui, ó, dentro dos presídios, porque eu já visitei meu ex-companheiro pela polícia, delegado, juiz, porque eu tinha uma grande influência nisso, eu saí em jornal direto. Se você colocar meu nome, inclusive, no Google, vai ter reportagem minha como Daniela Góes em causas de LGBTs, porque eu me casei e fui parar, né, meu ex-companheiro foi preso, ela era de classe média alta, mas enfim. E ali eu fui, inclusive, eu sou bem conhecido devido a isso, a lutar pelas causas do movimento de LGBT, quando eu era trans, e saí em jornal. Então eu tinha muito conhecimento com delegado, polícia, com pessoas assim, com pessoas inclusive de presídio, porque eu ajudava muitos mãe de preso, mulher de preso, ajudava muitos presidiários nas questões assim, questões humanitárias, sabe, irmão? Tô vendo a mãe de um preso ali no ponto de ônibus para ir lá subir para visitar o filho, não tinha um dinheiro, eu pegava e dava um dinheiro. Aí, no carro, eu colocava todo mundo dentro do meu carro para ajudar pessoas humildes. Eu sempre fui assim. Então, eu via tudo aquilo acontecendo, aquela postura, aquele posicionamento errado, eu falava assim, não é de Deus, não provém do Senhor. Aí eu pedi ajuda na rede social, falei, olha, você que é pastor, você que é missionário, por favor, me ajude, eu preciso retirar meu silicone. Aí, essa pessoa que é trans, minha amiga há 20 anos, falou assim, não se preocupe, eu vou pagar a cirurgia de retirada do seu silicone. Eu falei, meu Deus, mas antes disso, não foi como Flávio Amaral faz, assim, plim, plim, não foi essa facilidade toda. Eu passei por um processo de 3 meses orando a Deus, pedindo que abrisse as portas para que alguém pudesse me ajudar. Logo que eu fiz o vídeo, aí essa pessoa se prontificou a fazer a retirada do silicone. Então, foi a Bianca, a amiga trans minha, que pagou à vista para eu retirar o silicone. Logo após, abri o canal no YouTube, foi quando eu fui ver o canal do Flávio Amaral. Eu falei, o que é isso? A Alexia não tem peito, ele está colocando a imagem da Alexia pedindo dinheiro. A Alexia se prostituía comigo na orla de Cambori, antes de eu ter a vida de luxo, vários apartamentos no Espírito Santo, garota de programa que cobravam não sei quantos R$1.000 por programa, todo mundo delegado ia na minha casa, todo mundo sabe disso aqui, não só aqui, no Brasil inteiro, tanto que eu tô com a minha cara aqui publicamente, se eu tô mentindo, se eu estivesse mentindo, vai vir trans falando, é mentira, nunca foi trans. Não, eu tinha apartamento com mulher de carrão, todas trabalhavam para mim. E trans também, que eu ajudava, eu tinha muitos contatos. Então, antes de ter essa vida, eu trabalhei na pista, na orla de programa, onde várias trans trabalham, e eu conheci muitas. Muitas dessas, eu visualizei Flávio Amaral pedindo dinheiro, colocando a imagem delas no canal dele, pedindo dinheiro, falando, vamos, irmãos, ajudar para tirar peito de forma de tal. Eu falei, ué, Senhor, Alexia nem peito tem? Como que esse pastor está pedindo para tirar dinheiro para tirar peito de Alexia, se a Alexia não tem nem peito? Ela tem hormônio, aplica a injeção de hormônio, que dá aquele seiozinho minúsculo e tal. Moab não tinha peito. Aí eu comecei a ver pessoas que eu esteve na prostituição junto comigo, nos vídeos, no canal dele, ele pedindo dinheiro Pix para pessoas que não tinham silicone. Eu falei, isso é o capeta, é o diabo? Não. Como é que ele está pedindo dinheiro para alguém que não tem peito? Aí eu falei, pronto. Ali foi quando começou o embate entre mim e ele. Quando eu fui confrontá-lo e dizer, irmãos, para alertar as pessoas, irmão Israel, porque meu intuito não era desmoralizar ele, não era, sabe, assim, eu só estava querendo entender como que podia uma pessoa que pedir ajuda para alguém que não tinha peito. Então, automaticamente, era trambique, era tramó, era falcatrua. Quando eu fiz o primeiro vídeo, pra quê? Esse homem veio se voltar contra mim, me chamar de Satanás, de diabo, de tudo quanto é nome. Eu até me choquei, porque eu falei, meu Deus, sabe? Eu falei, ele teve uma atitude, assim, endemoniada. Ele falou que eu era demônio, que eu estava perseguindo ele. Eu falei, eu tomei um susto, eu fiquei assustado, porque até então eu achei assim, sinceramente, eu fiquei aterrorizado com a atitude dele. Após eu confrontá-lo, tudo começou assim. Eu comecei a confrontá-lo
nessas questões, de pessoas que ele estava pedindo dinheiro para tirar peito, mas que eram amigas minhas trans. A Alexia tá aqui, a Alexia do Espírito Santo, todo mundo conhece. Ixi, tem tantas outras pessoas que ele pedia ajuda, colocava o testemunho do Felipe Valentino. Felipe Valentino, você vai na internet, você vai ver que a Tauana, uma loira, busca o vídeo da Tauana, é uma loira, uma mulher, parece ser uma serva do Senhor, de alguma igreja que eu não lembro o nome, mas tem um vídeo dela com milhares e milhares, acho que era isso que mais de 1 milhão, irmão, não sei, mas mostrando que ela ajudou o Felipe Valentino, que Deus usou ela para ajudar a tirar os seios do Felipe. Inclusive, uma mulher de Deus bem humilde. Você depois busca, por gentileza. Tauana, que ajudou o Felipe Valentino. Logo depois eu vi ele colocando as imagens do Felipe Valentino, tal, não sei o que. Eu falei, Senhor, que capeta é esse? Mas quem ajudou o vídeo, quem ajudou o Felipe Valentino foi a Tauana, da igreja que eu não me lembro o nome. Como que ele está colocando que, sabe, como se ele tivesse feito a transformação do Felipe, ajudado o Felipe. Eu falei, o Felipe era a Gabriela, eu preguei para a Gabriela. Eu, quando era trans, eu pregava para todo mundo, para os meus clientes na cama. Todas as trans do Espírito Santo e fora do Brasil também, sabe, inclusive eu falo outros idiomas, ele que fala que eu sou louco, né? Engraçado que um louco que tira uma habilitação após ele falar que eu era louco, eu fiz a prova de habilitação, passei com quase 100% de aprovação, dirijo muito bem, por sinal. Engraçado, como é que um louco passa no teste psicológico? Como é que um louco consegue, né, irmão? Porque a primeira atribuição dele a mim, para descredibilizar, a você foi ser gay, né? Tentar atingir sua masculinidade. Talvez ele, como não encontra outra possibilidade de te atingir, sei lá, chamar de ladrão ele não pode, chamar de corrupto ele não pode, te chamar, atribuir a você outra coisa ele não pode. Então, ele tenta buscar algo para te... No seu caso foi ser gay. No seu caso ele buscou, sei lá, não posso falar que o Israel é ladrão, não posso falar que ele é... Então vou chamar ele de gay. No meu caso foi de louco. Então tá aqui minha carteirinha de missionário, estudei, não comprei para isso, eu sou um missionário. Amém? Eu fiz um curso e tá aqui, já postei na minha comunidade, claro, para os irmãos, sem alguns dados privados e pessoais, porque quando a gente lidar com bandido, a gente tem que tomar muito cuidado, porque é bem perigoso. Tá aqui minha carteira de habilitação, olha, vocês podem buscar, eu acredito que esteja disponível, né? Então, você sabe que é um documento federal, então como é que um louco esquizofrênico consegue, depois das acusações as quais ele fez contra mim, tirar a carteira de motorista com quase 100% de aprovação, passei de cara no teste, só consegue atribuir louco, não tá batendo, né, irmão? Não tá batendo isso aí. Então, ele tenta atribuir a pessoa isso aí. Você se tornou gay do dia pra noite, né? Antes você era um homem de Deus, você virou viado da hora pra outra. Eu me tornei louco. O Israel é mendigo por causa do McDonald's e assim por diante. Assim ele vai atacando. Depois que você começou a fazer vídeos sobre ele, ou sobre o LPD, você chegou a conversar, por exemplo, com esses trans ou ex-trans que passaram por lá, conversou com alguém já sobre isso? Sobre como foi a experiência? Conversei. Na verdade, irmão, ele, com o jeito agressivo dele de ser, ele tenta atingir as pessoas, ele tenta intimidar. A forma, o modus operandi dele é uma forma intimidadora. Eu vou falar por mim. O que eu estou falando aqui, eu assumo. Cada palavra que eu disser aqui, eu estou aqui como entrevistado, como convidado. Nem ele, nem nenhum parceiro dele, nem a companheira dele pode atribuir nada do que eu falar a você, porque eu sou responsável pelo que eu digo. A Flor Delis, você pode observar que ela dizia assim, pode provar, pode não sei o quê. Olha, fulana, teve até uma moça que ela citou o nome da pessoa antes dela ser presa, ela tentou intimidar essa moça, fala, olha, fulano, eu vou te prender, você vai ver o que eu vou fazer, você... Então ele usa dessa mesma artimanha de intimidar as pessoas, aquela forma violenta, aquela forma agressiva de falar, uma maneira intimidadora. Então, a maioria das pessoas tem medo de falar sobre ele por causa da coação, é uma forma de coagir. A violência verbal dele é uma maneira de coagir, de acuar as vítimas dele. Eu creio que depois, se houver a prisão dele, como eu creio que vai haver, vai aparecer muito mais vítimas, porque as vítimas, a maioria, todas têm medo dele. Você fala que acha que vai haver a prisão dele, mas baseado em quê? Baseado, muitas pessoas podem falar, baseado em algumas provas. Por exemplo, em analisando os últimos acontecimentos e relatos no canal de vocês, houveram alguns fatos que eu pontuei que são fatos que são configurados crime.
Um deles é o fato qual ele disse claramente que colocou câmeras sem autorização dos jovens e visualizava os jovens pelados sem roupa. Isso é uma invasão de direito. Como você pode, irmão, como que você vem na minha casa e eu coloco câmeras para te ver pelado, eu confesso que eu te via pelado e sem roupa. Oi? Alguém me ajuda? Help me, please. Vou falar inglês, viu? Help me, please. Alguém pode me ajudar, por favor? Como que você vem na minha casa? Eu falo que eu coloquei câmera, que eu te vi pelado em sua intimidade. Ele disse que viu os rapazes pelados na intimidade dos rapazes, sem roupa, pelados. Isso é um estupro. Isso é praticamente um estupro. Isso é eu não sei no artigo, no Código Penal, como pode se configurar, mas eu tenho 100% de certeza que isso configura-se um crime. Alguém violação da intimidade das pessoas. Olha, isso para mim é um crime passivo de processo, inclusive indenizatório, porque se eu tivesse passado dentro da casa dele e sabido de que ele colocou câmeras e me viu pelado dentro da casa dele, primeiramente, isso é o comportamento de um pastor. Israel, um pastor. Qual edificação? Em qual intuito você colocaria câmeras para ver alguém sem roupa dentro da tua casa? Me diga, qual intuito você colocaria câmeras para ver alguém pelado? Outra coisa, ele deixou bem claro que as pessoas não tinham ciência que estavam sendo filmados. Isso configura esse crime. O fato de eu ter denunciado ele também pelos maus tratos da criança, eu acredito que a gente esteve ali, eu não sei há quantas anos, mas eu creio mais, irmãos, eu sou um homem de fé. Eu creio mais na justiça de Deus. Algumas coisas são configuradas crime, isso aí cabe às pessoas que estiveram lá processá-los, inclusive pedir até indenização por isso, é cabível até indenizações. Mas eu sou muito de fé, eu creio muito na justiça do Senhor. Tá, você falou mas, esse só é um dos crimes que eu posso atribuir a ele. Mas, claro, a gordofobia, a homofobia, tá ali, racismo, né? É muito crime. Se for enumerar aqui, a gente fica aqui, dá no Código Penal, acho que ele se enquadra no Código Penal inteiro de crimes. Você disse que, como eu perguntei anteriormente, você disse que você tinha conversado com alguém, você disse que conversou com alguém, sim. Com quais pessoas que passaram por lá você chegou a conversar? Dos que passaram? Isso. Dos que passaram, eu cheguei a conversar com o Mário, com o André Luiz, no WhatsApp, brevemente com o tiozinho da oração. Só. Quem é esse tiozinho da oração? Eu não acompanhei. Um rapaz que apareceu na internet, junto com ele, que disse que ele pegou, parece que sequestrou ele, fez várias barbaridades. Sim, um rapaz é lá do Paraná. É do Paraná ele, e ele contou na rede social, todo mundo viu a situação a qual hoje eu não duvido. Na hora eu até pensei assim, falei, será que chegaria tanto a colocar ele para comer cocô, xixi, para beber xixi e tal? Mas hoje eu vejo sim que ele é possível de... Ele tem coragem de fazer disso aí para pior, porque ele, na verdade, contratou até pistoleiro para me matar. Eu tive que mudar de casa 7 vezes. Eu já mudei de endereço 7 vezes, porque ele contratou pessoas para tirar a minha vida. Essa história de mudar de endereço 7 vezes parece muito com a história do André, que também mudou de endereço 7 vezes. Por que 7 vezes? Não é estranho ter mudado a mesma... casas, eu mudei mais ou menos, foram 7 casas que eu mudei, porque ele descobriu o endereço dos vizinhos para poder perseguir, para tentar calar a pessoa. Ele tentava calar de alguma maneira. O problema dele é calar as pessoas. Ele não quer que... Porque quando algo se torna público e toma proporção grande, vai gerando mídia. Então a mídia vai despertando o olhar do judiciário, da polícia, dos órgãos criminais, né? Dos órgãos aí ele não quer isso. Ele não quer que chegue quando toma uma proporção grande, aí vai tomando notoriedade das autoridades competentes que podem tomar atitudes cabíveis judicialmente. Aí ele quer calar as vítimas, as pessoas que denunciam antes que cheguem a tal situação da prisão, por exemplo. Uhum. Tá, então esse é o intuito dele. Você fez a destransição quando? Fazem 5 anos para fazer. E você está acompanhando esse caso do Flávio Amaral desde quando? Foram 4 anos lutando, denunciando ele.
Foram 4 anos, inclusive, eu fui parar, eu anotei algumas coisas que é muito importante, crucial, para fazer endossar, vou falar na linguagem aqui jurídica, porque eu, como conheço muitas pessoas, juízes e pessoas assim, eu tenho um pouco conhecimento na questão jurídica, tá? Mas vamos lá, olha, eu vou falar alguma coisa para endossar, para que venha abrir, alertar os olhos. A Bíblia fala que nós estamos aqui na terra, eu, você e outro servo de Deus, para abrir os olhos dos cativos, trazê-los à libertação, arrancar as escamas dos olhos das pessoas. Então, Deus está te usando como instrumento para isso, e eu também, nós todos aqui, eu estou sendo usado por Deus agora para endossar o que você fala. Vamos lá. Então, se você me permite, por favor, eu gostaria de falar algumas coisas que eu anotei aqui, Israel, não tomando o controle do teu canal, mas é porque eu anotei, porque é crucial para poder endossar as suas falas, sabe? Então vamos lá, em nome de Jesus. Primeira coisa que eu anotei, olha, o problema dele contra as mulheres, Israel, né? Assim, ele tem muito problema contra as mulheres. Ele chama as mulheres de baleia, de bolofo, chavasca. Ele se reporta às mulheres na questão dos órgãos genitais delas. Em vários vídeos podemos ver na rede social. Aí ele fala das partes íntimas das mulheres. Inclusive ele teve um atrito com a senhora chamada Sandra Dias, a qual ele proferiu palavras de baixo calão falando da parte íntima dessa senhora. Então, ele denigre a imagem das mulheres de forma tão tenebrosa que eu não consigo entender como alguém pode seguir esse senhor e ainda chamá-lo de pastor. Referir-se a ele como um pastor, isso aí é um escárnio para os pastores verdadeiros. Os pastores verdadeiros do Brasil, ouvir, escutar Flávio Amaral mandando alguém tomar em tal buraco, em tal lugar, chamando você de gay, cada palavra torpe, isso aí é uma afronta para os verdadeiros pastores. Não pode chamar um homem desse de pastor de forma alguma. Isso está trazendo escárnio para o evangelho de Cristo. Isso é uma abominação você falar isso. Deus está observando mais os seguidores dele do que ele. Você sabe por quê? Sabe por quê? Porque quando alguém chega na rede social e fala uma coisa, Israel, você fazer uma denúncia no seu canal, como você já fez várias vezes, Camila Barros, não sei o quê. Agora, quando você fala, Camila Barros, vou ter que usar as palavras que ele usou. Perdoa, Jesus, mas tenho que repetir. Camila Barros, prostituta, vagabunda, mercenária. Oi? Um pastor vai se referir, ele exortar a Camila Barros, ok. Agora, ele se referir a Camila Barros, prostituta, mercenária, vagabunda da fé, não sei o quê, entendeu? Cristina Maranhão, foram cada palavras proferidas. Gleice esquizofrênico. E o povo, glória a Deus, os inscritos dele. Camila Barros, prostituta, mercenária da fé. Eu vi, tá? Eu vi o vídeo onde ele falou. Glória a Deus. Oi? Que é isso? Aí, André Luiz, o André, macaco, macunaína. Glória a Deus, Flávio Amaral. Oi? Quem está sendo analisado perante o Senhor? Flávio Amaral e os inscritos dele que estão dando glória a Deus quando ele chega para você, para Kátia, uma senhora que tem um canal chamado Rosa de Saron. Rata, lama, esgoto, podre. Oi, glória a Deus, Flávio Amaral, glória a Jesus. O que é isso, meu irmão? O que é isso, irmão? Sandra, balofa, glória a Deus. Baleia, assassina, não sei o quê. Eu tô falando por baixo, irmão, tô pegando por leve. Sim. E as pessoas são inscritos dele, dão glória a Deus. Vamos lá. Camila Barros, prostituta, vagabunda, essa é uma mercenária da fé. Glória a Deus, fala mesmo, Flávio Amaral, é isso aí. Oi? Onde, filho, irmão, tem que ter... Tudo bem, você exortar. Agora, a mulher tem marido, a mulher tem família. Onde entra Deus nessa história, meu irmão? Eu quero saber onde entra Deus na história. Se o senhor conseguir colocar Deus nessa história aí, porque eu não consigo ver. Sinceramente, não tem como ver isso aí. Dois canais, o Fuxico Gospel e o outro Libertos por Deus. O Fuxico Gospel tem um nome assim, ao qual eu já tive e falei, Fuxico Gospel, o que é isso? Aí o Libertos por Deus, no Fuxico Gospel, você não escuta você mandando o irmão tomar não sei em qual lugar, você mandando o irmão não sei para que lado, você chamando a irmã de vagabunda, de prostituta, de não sei o quê, no Fuxico Gospel. Aí no canal, aí a pessoa vai lá e clica no canal Transformado por Deus. Você vê
Ele mandando a pessoa enfiar não sei aonde. Então, oi? Vamos colocar na balança aí, por favor? Transformado por Deus? Transformado aonde? Aí você vai num canal que tem o nome Fuxico, você vê uma entrevista, vídeos mais saudáveis, mas digamos assim, sabe, irmão? Até para se ouvir. E quando você vai no canal de um homem que de transformado por Deus, você vê mandando todo mundo tomar em tudo quanto é lugar, você fala assim, socorro, uma inversão de valores, tá tudo. Só baixaria esses xingamentos, ataques, né? Jesus disse, sede, pois, meus imitadores. Flávio Amaral imita Jesus em quê? Nós devemos imitar o que Cristo, ter o comportamento de Cristo, não é verdade? Em que comportamento Flávio Amaral imita Cristo? Xingando você de gay, de vagabundo, de denegrir? Oi? Ele não está imitando a Cristo. Está em Filipenses, em 1 Coríntios 11, 1 Coríntios 4,16, está toda essa passagem da Bíblia para nós imitarmos a Cristo Jesus. É só a pessoa abrir a Bíblia e comparar as falas do Flávio Amaral com Jesus Cristo. A Bíblia fala que Jesus Cristo veio para salvar, não para condenar. Para ele não existe essa palavra, né? Para que o mundo fosse salvo por meio de Cristo. Lucas 5,32. Eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores ao arrependimento. Qual o valor de uma alma para Flávio Amaral, meu irmão? Eu queria saber. Um McDonald's? Um tratamento de dente? Qual o valor de uma alma para ele? Porque para Deus uma alma é preciosa. E aí eu quero saber de você, qual o valor de uma alma que tem para o Flávio Amaral? Que a alma no entanto, custou o McDonald's, pelo que eu vi. E dos outros LPDs que passam na casa dele? Né? Em Lucas 15, 7, 10 fala, né, irmão, que sobre haverá mais alegria no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam arrepender-se. Em João 6,17 fala, todo aquele que o Pai me dá virá a mim, de maneira nenhuma lançarei fora. E Flávio Amaral faz o quê? Descarta os homossexuais que passam pela chácara dele como se fossem lixos. E o valor daquelas almas, onde fica? Não se importa se aquelas almas saem destruídas, devastadas e escandalizadas, inclusive com as imagens das igrejas, dos pastores. Ele não se preocupa se aquelas almas vão sair dali direto para o inferno, revoltados até com Deus, com Jesus, atribuindo a Deus, atribuindo a Jesus Cristo, os xingamentos dele e aqueles palavrões e aquele comportamento dele agressivo, violento ao Evangelho de Cristo, jogando a imagem dos pastores na lama? Não, irmão, isso aí não pode acontecer, pelo amor de Deus. No caso do Flávio Amaral, se deu certo, bem dinheiro, descartar a pessoa. Se deu certo bem, ok. Se falou algo contra ele, pronto, ele já descarta a pessoa, que venha o próximo. Que venha o próximo homossexual LPD para tirar o peito e se perpetuar a farsa do tira-peito, bota-peito. Então, para ele, uma alma vale R$1.000. Como que ele vai ofertando um ao outro para dar um cala-boca. Um LPD se levantou dele, falou a verdade sobre ele, R$1.000. Calou. Você já vê, no outro dia, o LPD já não fala mais dele, já muda o discurso, por quê? Porque ele já ou comprou ou ameaçou. Então, vale R$1.000. Está falando isso com base no que você acha ou é fato? Ele dá essas ofertas para silenciar? Isso já foi relatado por várias pessoas nas redes sociais, que ele paga. Inclusive, houve casos de LPD que saiu de lá que diz que ele deu R$1.500 para parece que para um LPD ter sexo com ele, parece, com outro lá. Pagou R$1.500 para ter, sim, porque você tá por fora. Pagou R$1.500 para parece que ter sexo com outro. É muita sujeira, irmão, porque é muita podridão que sim, mas houve, tá público nas redes sociais, que foi pago R$1.500 para que teve caso lá, que fez sexo com outro lá dentro, aí deu uma briga, uma confusão, uma baixaria, o outro botou a boca no trombone. O próprio rapaz chamado Danilo, foi quem falou, tem o áudio do Danilo falando que foi pago R$1.500 para o rapaz ter relação sexual lá dentro. O áudio tá, eu inclusive posso passar para o seu. O Flávio pagou esse rapaz para ter relação sexual? Exatamente, o áudio o Danilo, o rapaz que saiu de lá, o Danilo falou. Vou te mandar o áudio. Vou te mandar o vídeo. Mande que eu vou colocar aqui na. Ele foi bem claro, ele falou que foi pago R$1.500 para ver. Vou te mandar assim que terminarmos aqui, em nome de Jesus, se Deus permitir, amém? Ele deixa bem claro que foi pago esse valor.
Então, essas almas valem o quê? R$ 1.500? Um tratamento de dente é a libertação, o transformar dele, é isso? É pagar um tratamento dentário e R$ 1.000 para um, R$ 1.000 para outro. Tá controverso, né? Fala algo que é contraditório, ingrato. Tá se levantando contra o ministério, é fúria de Satanás. Orem por mim, irmãos. Vou mudar. O irmão Israel agora é um homem de Deus santo. Estou na live com Israel, quando outrora ele esteve com você, falando, proferindo palavras maravilhosas e lindas, massageando o teu ego ali, quando era conveniente para ele, você, ali, de maneira talvez ingênua, não sei, ou dando oportunidade a ele, crendo, acreditando, talvez. Você foi ingênuo. O pessoal devia até apoiar mais você. Deveria realmente apoiar você, que você foi até, digamos que, de certa forma, usado por ele, que você foi... Ali a pessoa dá a entrevista, abre um espaço para a pessoa falar, e depois, quando ali, na verdade, irmão, é como ajudar uma amiga que foi traída. Sabe aquela amiga que você fala assim, que tá levando chifre, e você fala assim, amiga, o que você acha do meu relacionamento? Olha, eu acho... Você quer minha opinião mesmo, amiga? Quer minha opinião? Separa desse homem, esse homem te bateu, esse homem vai continuar te batendo, sai fora dele, tal. Ou quando você inicia, e vê no início o relacionamento tóxico e abusivo, e você fala assim, amiga, sai fora desse homem, olha, esse homem vai te agredir, o comportamento que eu tô vendo dele é violento, tal. Aí a amiga não se separa, sabe o que ela fala depois? O Israel me aconselhou, ele tá com inveja de mim, ele queria tomar a minha mulher, ele queria não sei o quê. Ele queria, eu estou comparando, você está vendo como Deus me dá sabedoria. Eu vou colocando coisas óbvias, as quais trazem as pessoas à reflexão. Aí ele fala assim, olha, o Israel queria a minha mulher, por isso que ele está falando isso de mim. Ele quer tomar a minha mulher porque é bonita, porque igual ele fala, ele quer destruir meu ministério, ele quer meu ministério. A Gleison quer meu ministério. Ele fala isso, aí depois você vê o quê? Vê a mulher, e depois que o rapaz que você aconselhou sobre a moça trai o rapaz, troca ele por outro, coloca chifre, ele fala assim, bem que você avisou. Então, você acredita, não sei, talvez sim, você foi uma forma de querer lhe aconselhar, olha, o que é isso que está acontecendo? Isso aí não está correto, essa postura não está legal. E aí, foi como muito amigo da onça faria. Tá com inveja do ministério, é Satanás, tá se levantando, Israel, mas antes não era, antes você era um homem de Deus, e aí? Gleison, então, você foi concluiu o seu rascunho aí? Não, tem mais um pouquinho. Então, só para finalizar. Num dia você é um homem de Deus. Quando você dá um espaço para ele, quando você decide ver algo anormal e se posicionar, como você tem... Nós estamos numa ditadura ainda ou vivemos num país livre? Ainda estamos num país livre, não é? Eu acredito que você tem o direito de se posicionar. Não, você não tem mais o direito, que você já se torna perseguidor dele, da igreja, filho de Satanás, gay, homossexual. Ele atribui adjetivos a você que ele tira não sei de onde, mas... Aí as pessoas deveriam observar, olha, quando Israel abriu espaço para ele, Israel era um homem de Deus, o canal era abençoado, do dia para a noite Israel virou Satanás, enviado do diabo, perseguidor... Não tá batendo isso aí. Então, no outro dia você já se tornou essa pessoa para ele, né? Então, irmã, falou algo sobre Israel, tal, chamou você de... eu sinto muito, tá? De verdade. Não deixe isso abalar o seu psicológico. Você sabe a questão da sua sexualidade, você não precisa provar nada para ninguém. Você é uma pessoa, eu acredito que você abriu esse canal, você é uma pessoa sábia, inteligente, isso eu já consegui observar você, embora tenha coisas que ninguém agradou a ninguém. Nem Jesus agradou todo mundo. Porque, obviamente, tem coisas em mim que não vai agradar você, em questões até mesmo dentro da palavra, e a gente deve, pelo menos, respeitar o próximo, tanto com colega de YouTube quanto, né, irmão? Mas eu lamento mesmo, não deixe que isso abale o seu psicológico, seu emocional, siga firme, porque é muito triste ouvir, estou falando sinceramente, do fundo do meu coração, da minha alma, diante de Deus, Deus está no trono, vendo essa live, você crê em Deus, você sabe da soberania de Deus sobre todos nós. Não deixe que isso abale o seu emocional, o seu psicológico como um homem, porque você sabe quem você é, você sabe, e você acredita, irmão, que você já lidou com pessoas bem assim, bem perigosas e atribuladas. Acho que você já está com os ombros cingidos, assim, eu acredito que você já está bem maduro, e essa palavra eu achei necessário falar para você, para que você não venha
deixar que ele consiga abater você através do psicológico, utilizando disso para que você possa, sabe, não deixe, porque você sabe quem você é e Deus sabe quem você é. Amém? Obrigado. Então, falou algo sobre Israel, da questão do vagabundo gay, perseguidor do nosso ministério, alguém que pagou ele, alguém pagou Israel para falar mal de mim, filho de Satanás, que ele chama todo mundo de filho de Satanás, filho do diabo, que o diabo te leve embora. Olha, isso é o comportamento, pelo amor de Deus, irmão, em nome de Jesus, isso é o comportamento de um pastor, onde até um cego consegue ver, não precisa nem do dom de discernimento espiritual, um cego consegue enxergar isso. Aí você virou filho de Satanás, do diabo, o diabo tem que te levar e tudo mais. Como acreditar em um homem, uma pessoa dessa? Aí, para limpar a barra dele, ele fala assim, vamos limpar a minha barra? Vamos limpar. O que ele fala? Vou limpar minha barra. A sujeira, que viu a podridão vir na tona, a sujeira igual a flor de lis. Vamos fazer o quê? Como todo brasileiro que tem a memória curta, vamos, como Aécio Neves e outros políticos, quando aprontam, vamos sair da mídia. E os artistas também. Todo artista, eu conheci vários artistas, já saí com um cantor famoso do Brasil inteiro, já tive contato, já ir para a mansão deles, de pegar no meu apartamento, no meu flat luxuoso, pegar de carrão, me levar para lá, para a mansão dele. Tive relacionamento com cantores famosos, já tive contato com vários artistas, então, pessoal mesmo, então eu posso falar com propriedade, que eu vivi o glamour e o luxo da Europa, eu sim vivi. O luxo e o glamour da Europa, eu vivi até contato no meio artístico. Você pode ver no meu Instagram com Carla Xande, com Gretchen, com Padre Osto, com outros e outros, com Marrone, já tive contato, sabe, irmão? Então, contato pessoal mesmo. E coisas assim também que não convém falar aqui, que não está no tema do nosso vídeo, amém? Mas como essas pessoas fazem o quê? Quando a podridão vem à tona, vem a sujeira, vou sair das redes sociais, minha mulher vai fazer live, viu, irmãos? Olha, minha mulher que vai ficar fazendo live agora, que eu vou sumir um pouquinho. Para quê? Tentar limpar a imagem, para o povo esquecer toda a sujeira que está sendo revelado. Essa é uma estratégia de político, de artista e dele também. Certamente ele tem alguém que está o assessorando. Meu irmão, tem uma coisa que eu tenho, 41 anos. Inclusive, Deus está derrubando a máscara do Flávio Amaral em pleno aniversário meu, dia 15 de junho. Os 5 anos que eu sofri nas garras dele, Deus vai derrubar ele como derrubou o Flor de Lis, provavelmente em pleno aniversário meu, dia 15 de junho. Quanto 4 anos eu sofri nas garras dele, eu falei, Senhor, será que a capa do Flávio Amaral vai cair em pleno aniversário meu, no mês do meu aniversário, do Gleison Góes, o qual ele, por 5 anos, tentou destruir na internet? Eu falei, não é possível, Jesus. Mas vamos lá para finalizar, meu irmão, para deixar o senhor falar como, né? Porque é muita coisa, viu, irmão? Porque eu falei, porque ele tem medo de mim, ele sabe que que o negócio comigo é estreito, ele sabe disso. Na verdade, todos os outros também sabem. Então, já falei da câmera, já falei da mulher que faz as lives, para ele poder, ela vai ficar aqui que eu vou orar, mentira, não vai orar nada. Vai ficar lá no celular, como os LPD falaram ali, vigiando, armando, articulando, tentar maneira de denegrir tua imagem dos outros canais. Ele não vai para oração nenhuma, não. Ali, forma de sair de cena, como os artistas fazem, os políticos, para poder limpar a barra. Coloca a mulher ali, aí a mulher vai, não estamos orando aqui, chama alguém para buscar fazer uma live, tudo fachada. E o povo, de besta não é nada, já está todo mundo abrindo os olhos, amém? Então, tudo, os ouvidos, as palavras, tudo isso com a criança. Não poderia deixar de falar. Toda essa baixaria, irmão Israel, com uma criança ouvindo tudo, irmão. Uma criança de não sei quantos anos ouvindo todos aqueles palavrões. Imagina o psicológico dessa criança que, pelo que me consta, dizem que é autista, tem algum problema. O senhor não posso afirmar isso, porque eu não sou Deus. Mas pode ser que essa criança desencadeou esse problema de ter visto aquela baixaria. Gay gritando, bate gay, pega a faca, grita, corre, viado para um lado, viado, gay pro outro, sobe e desce, aquela briga, ele puxando o cabelo, dando tapa, pelo que a gente sabe, né, de acordo com nós, batendo na Andréa. Pode ser que a criança, vendo tudo isso, travou e não consegue falar, porque dizem que ela é especial, mas pode ter sido, irmão, eu tenho certeza, inclusive o senhor deve saber que eu o denunciei na delegacia, na polícia, na delegacia da criança e do adolescente. Existe um processo meu contra o Flávio Amaral, a denúncia não foi anônima, da agressão a qual ele tacou um objeto na cara da criança, e a criança começou a gritar e eu denunciei ele. Então, a criança não fala
pode ser devido a toda a baixaria, o pega pra capar e a Sodoma e Gomorra que a criança vê. Você imagina se para o meu psicológico e para o seu é tão difícil assimilar e acreditar que ele, como um homem que se diz líder de ovelha, faz uma miséria dessa e faz tanta esculhambação na internet. Você imagina para uma criança inocente ver aquela confusão, aquele grito dentro de casa. Irmão, para uma criança isso é nocivo. Isso é nocivo. Então, eu anotei, irmão. Ainda bem que no início eu pedi permissão, porque alguns inscritos podem falar assim: ai, o Gleison tomou foro do Israel e não deixou Israel falar. Não, eu já pedi licença ao senhor como dono do canal e permissão para poder endossar algumas coisas que talvez, se a gente fosse conduzir a entrevista, eu não tivesse a oportunidade de falar algumas coisas. Você entende, irmão? Quem tem canal entende. Quem tem canal, quem tem mídia entende do que eu estou falando. Porque eu enumerei algumas coisas, porque se a gente fosse seguir na sequência do que você projetou, talvez, a gente fosse esquecer algo que era importante ser falado, entendeu? Que é o caso da criança, que foi enviada a denúncia para a delegacia de Itanhaém, não sei o que deu, ele próprio chegou nas redes sociais, fez um vídeo atônito, correndo, suado, falando: irmãos, a polícia bateu na minha porta porque o Gleison denunciou aos maus tratos da criança e denunciou para a polícia veio na minha porta, bateu na minha porta. Ele fez uma live que todo o Brasil viu. A polícia bateu na porta dele por causa da denúncia que eu fiz dos maus tratos da criança. Eu acredito, então, que esse processo esteja lá na vara da criança de Itanhaém, porque ele deixou bem claro lá, e eu fiz a denúncia e não foi anônima, eu botei meu nome. A polícia falou assim: você que é anônima, Gleison, você quer... Eu disse: coloque meu nome bem, bem grande. Coloca meu nome e coloque com uma letra bem gigante. Tem nada de anônimo comigo não, irmão. Comigo tem as coisas, são claras e transparentes. Servo de Deus não tem nada oculto, não. A vida do servo do Senhor, ela tem que ser transparente. Inclusive as prestações de conta do que entra lá no trambique da chácara de Sodoma e Gomorra, tinha que ser tudo ali. O povo devia se pedir a transparência. Transparência. Porque se não houver transparência, tem corrupção. Finalizando aqui. Falei do xingamento já às missionárias, chamando você precisa ver o que ele fez com Cristina Maranhão. Eu fiquei aterrorizado. Foi tanto, ele xingou, só não xingou Cristina Maranhão, mas foi de vagabunda pra lá, e com a Camila Barros também. Eu falei, quando eu vi o vídeo, eu falei: socorro, Jesus, o que é isso? Será que essa mulher não tá vendo isso? Será que ela não tá vendo esse homem chamando ela desses nomes? Não, para entrar com processo contra ele, porque uma coisa é exortar, outra coisa é você, né, irmão? Ai, misericórdia, não tem nem palavras, às vezes me falta palavra. Então, e o povo de fora, os irmãos, quem assiste tudo isso, os ímpios que estão de fora assistindo tudo isso, quer ir na igreja? Eles querem entrar dentro da igreja? Qual a imagem que ele tem do pastor? Qual a imagem que as pessoas que assistem de fora, vendo Flávio Amaral xingando as mulheres, de tudo quanto é nome, chamando você de gay, palavrões? Você acha que uma pessoa dessa quer entrar dentro de uma igreja? Ele atribui a imagem dos pastores todos ao Flávio Amaral. Eles falam que todo pastor é igual a ele. Então, a reputação de todos os pastores vai jogado para a lama. Ele está jogando a reputação dos pastores na lama, na podridão. Porque a cada comportamento a cada conduta que ele tem na internet, como intitulado, na verdade, irmão, ele auto-intitulando-se pastor. Cada conduta que ele tem, o senhor sabe que ele está respingando cada palavrão que ele fala, cada atitude que ele tem agressiva e que contraria a postura de um verdadeiro pastor. O senhor sabe que respinga em todos os pastores do Brasil, né? Ou o senhor não tem noção disso? As pessoas de fora, tudo que ele fala está respingando em todos os pastores. Entendeu? Então, as pessoas de fora não querem saber de pisar no pé na igreja, nem de saber o nome pastor. Por quê? Por causa dos escândalos do Flávio Amaral. Então, realmente, irmão, tem que parar. Ele tem que ser parado, para que o nome do Senhor não seja mais profanado, né, irmão? Então, como já falei, o que eu tinha para falar, irmão, por favor, eu te peço perdão em nome de Jesus. O senhor pode dar sequência nas suas perguntas. Eu te peço perdão se eu falei, mas foi necessário. Eu acredito que o senhor também vai concordar que foi necessário tudo que eu falei. Muito obrigado, viu? Se sinta perdoado. Gleison, você foi um dos primeiros, talvez não sei se o primeiro com mais expressão, a fazer essas observações públicas contra o Flávio Amaral desde sempre, né? Eu não lembro de outra pessoa que tenha usado o YouTube para fazer isso, mas por conta disso você foi duramente criticado, rechaçado
pelos seguidores dele também desde sempre. E qual o seu sentimento agora, diante dessa exposição que está havendo contra o Flávio, e que praticamente a gente está vendo, vou te confidenciar, eu tenho acompanhado nos comentários muita gente dizendo, eu sempre defendi o Flávio, mas agora eu estou percebendo que não dá para defender mais, eu já vi algumas coisas, mas agora, a partir de agora eu não ajudo mais, quer dizer, está havendo uma conversão, né, do sentimento dos seguidores dele em relação a ele. Talvez daqui para frente isso mude um pouco mais, mas qual o seu sentimento a partir de agora, vendo que essa exposição está fazendo as pessoas perceberem que você talvez sempre teve razão? Na verdade, irmão, o público brasileiro, as pessoas, os brasileiros são muito... e não faço média não, porque no meu canal, lá com o Cajado mesmo, eu falo rasgado, eu não quero saber se vai me seguir, se vai deixar de seguir, falo mesmo que ali o que eu quero, sabe? Mas eu tô falando, o brasileiro, ele é muito ingênuo, irmão. Você pode ver nas vaquinhas, quando aparecem pessoas necessitadas, eles caem muito em golpe, muito fácil. Então, eu não atribuo isso, irmão, aos seguidores dele, porque foi difícil para mim também acreditar, eu acredito para o senhor também, foi difícil acreditar que ele seja essa pessoa, até agora também, agora não tanto, né, irmão, que já tem muitos fatos muito claros, né, irmão, não tem como a gente nem assim, até uma pessoa que goste muito dele, não tem como não ver que ele realmente é essa pessoa, mas eu atribuo isso, irmão, à ingenuidade dos brasileiros, porque você pode ver, quando aparece uma pessoa pobre no Brasil, que pede uma vaquinha, as pessoas mandam muito dinheiro, começam a ajudar na vaquinha, o brasileiro, ele é muito solidário, irmão, ele tem um coração muito bom, não é todo mundo que é mal, a gente não pode generalizar. Tem uma parcela do brasileiro que é muito solidário, então eles viram nesse marketing que ele fez de ajudar pessoas, essas pessoas viram uma maneira de ajudar a pessoas, entendeu? Na verdade, esses seguidores dele viram, assim como eu também observei, foi difícil acreditar no começo, eu falei, Senhor, será que eu tô ficando doido? Não é possível, sabe, irmão? E para eles também é a mesma coisa, Israel, você tem que entender que para eles é difícil acreditar que ele seja, como eu disse, agora, devido a tantas provas, inúmeras vítimas aparecendo, não tá difícil acreditar, agora todo mundo tá vendo que é realmente a verdade, mas eu atribuo isso, irmão, atribuo a ingenuidade das pessoas de quererem ajudar, e assim como eu, no início, não acreditarem no que estavam vendo, assim, tipo assim, meu Deus, não é possível que eu tô vendo isso, entendeu? Então, assim, é isso que eu vejo a ingenuidade das pessoas de quererem ali contribuir e ajudar, e eles utilizarem, não só ele, como outras pessoas utilizam-se de má fé para poder, porque sabe que o brasileiro vai ajudar, vai mandar oferta, vai contribuir. Você vê que, você acompanha a história de uma trans que morava na rua, até uma Ganzaroli também, umas trans aí que estavam, na verdade um casal chamado Casal Maloca, que estava na rua mendigo, aí fez uma vaquinha, os brasileiros começaram a ajudar, mandar dinheiro, isso, colocou dente na boca, colocou não sei o que, ajudou, parece que saiu das drogas, tá? Então o brasileiro tem essa mania. O brasileiro, eu morei na Europa, em vários países, eu posso falar, inclusive falo outros idiomas, talvez por isso que ele tem tanta inveja de mim, que eu não tenho nada, irmão, financeiramente não tenho nada, ele só pode ter inveja de mim do que eu tenho em termos de cultura, né, talvez da sabedoria que Deus me deu, da inteligência, porque nunca vi um louco aprender a falar outros idiomas em um ano e 6 meses, né, então esse louco tá muito inteligente, porque o louco aprender a falar vários idiomas em um ano e 6 meses na Europa, né, irmão, e tem uma carteira, você entende o que eu quero dizer? Então, foi o que ele tentou atribuir para mim ao início, talvez tentando no início, eu tô falando rápido, porque eu tô com medo da live ficar muito comprida, e por isso que eu, às vezes, falo um pouquinho rápido. Na verdade, minha personalidade também, eu já sou um pouquinho assim, sabe? Eu sempre, a vida inteira, tive a personalidade de falar um pouco mais rápido e dá para perceber, quem me conhece já dá para notar isso. Mas você perguntou uma coisa, eu ia falar. O que foi a sua pergunta? Foi importante, eu estava respondendo, esqueci. Vontade sobre os seguidores dele, então. Te agredir. Isso aí, pronto, do casal que estava em droga. Então, o brasileiro, você viu, se juntaram, todo mundo mandando ajuda, para poder tirar a pessoa da condição que estava. Ele é ingênuo. O brasileiro é ingênuo, irmão. E eu, como morei na Europa, vi os europeus eles são ligeiros, eles não são assim, não. Para eles ajudarem, eles procuram saber na ONG, eles vão visitar o lugar, eles querem saber se está registrado, eles querem saber prestação de conta. Existe corrupção? Existe, mas lá é diferente. E eles não são como os brasileiros, sabe, assim,
de ajudar. Ai, tô passando fome. O brasileiro é muito ingênuo. Manda Pix. Sai mandando Pix à torta direito, sem averiguar quem é a pessoa, sem averiguar o projeto, irmão, sem averiguar. Antes de você ajudar alguém, você tem que averiguar quem é a pessoa, o projeto, se é consolidado, se ele tem um respaldo jurídico, se ele tem sabe, irmão, se tem toda uma assessoria, uma dinâmica realmente de um projeto verdadeiro. Ah, eu vou abrir um projeto. Mas, e vem cá, esse projeto tem uma secretaria, esse projeto tem você entende? Uma logística de um projeto sério, idôneo. Não, o povo está mandando Pix. Bora. É por isso que muita gente é lesada no Brasil. O senhor entende? E respondendo a pergunta do senhor, é com essa resposta. Muito bem. Eu também observei, você falou uma coisa importante agora em relação a essa questão da criança. E aquela agressão que teria acontecido contra a criança foi ao vivo durante uma live. Procede? Hoje todo mundo ouviu os gritos, a criança gritou, foi no meio da cara da criança, do rosto da criança. Isso. E aí eu tenho visto o seguinte, né, nessas minhas últimas entrevistas, as pessoas sempre pedem por provas. E eu sempre digo, cara, você não precisa de prova não, as provas são as lives dele. Tudo que está sendo dito aqui, 99% do que as pessoas dizem durante a transmissão, as entrevistas, é visto lá, né, nas lives que ele faz, a forma truculenta com que ele trata a própria esposa, essas discussões dos dois acontecem o tempo inteiro. O que mais de exemplo você pode trazer para a gente do que você de fato viu através desses vídeos? Irmão, olha só, eu vi muitas coisas, irmãos. Eu vi o maus trato às mulheres, a agressividade. Você diz na questão geral comportamental dele? Comportamental, é. Comportamental? Vamos lá, então. Olha, o destempero, isso é nítido, o destempero. Porque eu sou baiano, meu tom de voz é falar, você pode ver que eu falo assim, mas não tem como você mudar uma pessoa que tem 41 anos. O meu jeito de falar, minha tonalidade de voz é esta. Às vezes, eu tô falando um pouquinho mais alto também, como eu tô em câmera, a sensação que dá pra gente é pra chegar do outro lado tem que falar um pouquinho mais alto, né? A gente imagina-se isso. Então, mas eu tenho um temperamento forte, alto, mas assim, não existe uma destemperança, um descontrole que beira a loucura, que beira uma psicopatia, que beira sabe, de corte, de ameaçar. Eu vou na tua casa, eu vou fazer. Olha, eu vou descobrir seu endereço, Israel. Eu vou acabar com você, você vai ver. Entendeu? Então, esse comportamento dele de fazer isso, olha, e outra coisa que eu vou falar pra você, já tô vendo que pelos comentários nos canais, eu fui no canal do Zion, fui no canal do No Entanto, no seu canal, eu vi que tem muita gente abrindo os olhos, tá? Assim, de pessoa caindo fora, tá, irmão? Eu já vi que, assim, falando na linguagem popular, eu vi que a casa dele já caiu mesmo, porque eu vi assim de comentário, o povo, olha, eu acompanhava, mas agora eu tô abrindo meus olhos, parece que Deus tá abrindo o olho de todo mundo mesmo, tá? Então, perdão, respondendo a pergunta, eu vi uma agressividade, sinceramente, eu vejo a Andréa como uma cúmplice dele, vejo. Mas vou te falar sinceramente, irmão, não estou tirando aqui ali a cumplicidade dela na questão dos crimes e tal, do apoio que ela dá a ele, mas, irmão, as falas que ele fala com ela, o jeito nas lives de falar com ela como se fosse, sabe, irmão, é humilhante. Eu não chorei nessa live com você, porque Deus não permitiu ainda. Talvez se eu falasse da internação na clínica que ele me colocou, né, porque ele arrombou a minha casa e fez, e outras coisas mais, eu chorasse. Mas, irmão, quando se trata de criança, como eu postei no meu Instagram, a paulada que ele deu na cabeça da criança, a criança gritando. Quando se trata de idoso, morador de rua e mulher, irmão, na minha família eu vi muitas agressões, violência doméstica com as mulheres. Eu via meu tio arrastando minha tia evangélica, batendo na boca da minha tia. E eu ficava indignado quando era criança. Falava, mãe, a família, como que pode? Ela ter que continuar casada com ele assim, sendo espancada. Eu era criança, eu via. Então, eu tenho muitos traumas, irmão, dentro dessa questão de visualizar a questão da violência às mulheres. Então, quando eu vejo qualquer palavra desferida, sabe, ali publicamente, imagina nos bastidores assim, bora, sai daqui, Andréa, sabe, eu vejo assim, eu acredito que ela vai ser arrolada como cúmplice dele, mas assim, na verdade, irmão, eu sinto que ainda tem uma coisa assim, como se ela, sabe, irmão, Deus me perdoe se eu estiver enganado, mas eu acho que ela ainda tem medo dele, eu acho que ela é coagida, assim, eu sinto que ela é meio... Não, porque falar isso é perigoso, porque eu coloco ela assim, talvez ela pode se safar como se, eu fui a coitadinha a vida toda, mas não foi. Ela é cúmplice de tudo porque ela endossa, ela dá um adeno para as falas dele. Mas o comportamento dele violento. Sai daqui, não sei o quê, não, André. Aí ela percebe-se que ela fica desconfortável na câmera quando ele se comporta de forma violenta. O senhor sabia que perante a Delegacia das Mulheres
se uma mulher, se existisse mesmo, que existe, a Delegacia das Mulheres verificasse pelos vídeos alguns cortes dele, ele já responderia criminalmente porque você só sabe, quando uma mulher é agredida, não é uma pessoa da família, só que qualquer pessoa do Brasil pode efetuar a denúncia. Isso está no Código das Mulheres, da Defesa das Mulheres, está no Código de Defesa. Qualquer pessoa que visualizar uma mulher sendo agredida pode denunciar. Então, se você pegar alguns cortes, você vai ver que a violência contra as mulheres não é somente física, é também verbal. Então, se você vê alguns cortes, irmão, é humilhante o que ele faz com ela, é humilhante. A gente tem que dar César o que é de César. Não é porque a Andréia já me xingou, já falou coisas contra mim, sabe, irmão, que eu vou deixar de defendê-la como mulher. Eu me emociono muito, me perdoa, por favor. Mas, assim, quando trata-se de crianças, e sem drama, e sem que eu tento passar uma imagem de forte, mas às vezes é impossível a gente se colocar. Porque eu lembro de quando criança, das violências, sabe, com as minhas tias, até com a minha mãe. Meu padrasto já agrediu minha mãe. Estou até expondo uma coisa aqui, mas eu vi meu padrasto bater na minha mãe, então eu era criança, então eu via aquela agressividade ali batendo na minha mãe, eu via meu tio arrastando minha tia, batendo, puxando pelos cabelos dela e tal. Minha outra tia também grávida, apanhando do meu outro tio, Luciana, minha tia grávida de gêmeos, meu tio dando um chute na barriga, batendo nela, sabe, puxando ela pelo cabelo, agredindo ela, e eu via quando criança. Então, quando eu choro, irmão, às vezes passa para a pessoa, ele está depressivo, vamos usar um psiquiatra, um psicólogo, coitado, está precisando de um tratamento. Não é, eles confundem emoção, eles confundem a pessoa estar emocionado com a pessoa estar necessitando, né, irmão? Não é isso, é que eu lembro das agressividades, arrastando minha tia, batendo, sabe? Aí quando eu vejo ele tratando ela desse jeito, irmão, sinceramente, eu não me sinto confortável. Eu mesmo tendo algumas coisas contrárias a ela, eu queria, sabe, irmão, eu já me do outro lado da cama, eu já me coloquei na situação de falar assim, meu Deus, eu queria ajudar essa mulher, sabe? Eu tô falando sinceramente. Eu queria poder ajudar essa mulher. Inacreditável, irmão. Eu tô falando pro senhor, eu não posso deixar de dar César o que é de César. Eu já me vi em situação com o desejo de ajudar a André. Você acredita nisso? Acredito. Por causa dos maus tratos que eu vi ele fazendo com ela. Então, são muitas coisas que eu vejo que não condiz com o comportamento de pastor. A agressividade, a violência, a intimidação. Posso falar uma coisa? Eu tomei, assim, até aversão a partir do PL por causa dele. Só acredita nisso? Acredito. Só acredita nisso, irmão? Acredito. Eu tomei aversão. Não estamos falando de política. Eu não estou falando de política, assim. Por ele falar, assim, que eu tomei, assim, eu falei, talvez assim, sabe, irmãos? Talvez, assim, eu pudesse ter outra visão do outro partido, sabe? Mas eu tomei uma aversão do outro partido por causa dele. Estou sendo sincero e honesto. Se o senhor quiser acreditar em mim, e muita gente tem aversão ao partido lá por causa dele, por causa do comportamento dele. Você acredita nisso? É mesmo. Não estou falando aqui de partido, tá, irmão? Mas você está entendendo o que eu quero dizer, né? Para a gente finalizar, deixa eu te fazer uma última pergunta, e aí a gente fecha. Você já acompanha ele certamente há muito tempo, e eu queria que você me dissesse o seguinte: o que você acha que ele vai fazer a partir de agora? Qual vai ser o comportamento dele? Porque ele já anunciou que vai tentar, tal. Você acha que, por exemplo, ele pode fazer um vídeo pedindo perdão? Ou como é que você acha que vai ser o comportamento dele daqui para frente? Olha, o hábito dele, né? Isso é de prática, é de praxes, né? Um comportamento típico dele, já conhecido por todos, de pedir perdão, irmão, me perdoa, tal. E amanhã ele abre uma live te chamando de vagabundo de novo, de gay, de homossexual, ou quem será a próxima vítima agora? Quem será a próxima vítima depois que ele se ausenta para fazer sabe-se lá o quê? Não se sabe, só sabe-se que sempre há uma nova vítima do Flávio Amaral. E na questão, irmãos, só colocando aqui bem claro, eu não estou aqui falando de política não, tá, irmão? Que é bom PT e PL para mim. Quem quiser votar, vota em quem quiser, tá? De partido, de PL, de PT. As pessoas são livres para votar em quem quiser, porque nós vivemos em uma democracia. Eu estou aqui, não estou falando de partido nenhum. Quem quiser votar em Bolsonaro está livre, porque nós temos o título de eleitor para exercermos nosso direito de cidadão para votar em quem nós quisermos. O voto, inclusive, se você quiser falar, é público, como também é discreto. Então, assim,
eu aqui não estou falando de partido PT ou PL, aqui nós até o momento somos livres, né, para exercer nosso direito de cidadão. Amém? Só estou deixando bem claro isso, porque eu citei o partido para ninguém tomar, né, irmão? Como... Fique tranquilo. Gleison Góes, obrigado pela entrevista, foi muito bom te conhecer, conversar contigo aqui nessa transmissão, e num momento muito oportuno, porque é o fechamento de um ciclo de denúncias que você vem fazendo lá, que a gente está vendo agora, o Brasil está vendo que você aparentemente sempre teve razão. Portanto, obrigado por ter aceito essa entrevista. Eu quero te agradecer, foi um prazer falar com você. Eu, a princípio, tinha um preconceito do teu canal, vou ser sincero, quero te pedir perdão também, por algumas coisas que na verdade, eu nunca vou ser sincero, nunca acompanhei o seu canal. Eu via uma entrevista, outra, uma chamada, outra, eu via que realmente tinha uma repercussão muito grande, que seu canal tinha uma proporção, né, a nível de Brasil mesmo, nas questões, mas eu nunca cheguei a analisar por causa do nome. Eu quero te pedir até desculpa em rede nacional, por causa do nome, Fuxico Gospel, já automaticamente para uma pessoa, talvez poderia ser um religioso, não sei como me configurar, irmão, assim, mas, assim, antes da gente julgar, eu tomei uma lição, eu deveria assistir o teu canal, ouvir as tuas falas, para poder eu depois falar, porque pelo nome eu já auto-julgava, eu falava assim, Fuxico Gospel, nem assisti sabe, isso aí já é um pré-julgamento. Eu deveria primeiro assistir os teus conteúdos, ver o teu posicionamento como homem, como cidadão, como profissional, você é jornalista formado? Informação, estudando. Então, pois é, como profissional, antes de eu falar, o Fuxico Gospel, vem cá, vamos analisar o conteúdo desse canal? Porque o nome é o Fuxico Gospel, mas ele pode estar ali falando a verdade, ele pode estar ali trazendo entrevistas contundentes com pessoas, sabe? Então, bom, serviu de lição para eu sair com uma lição, Deus me deu mais uma lição, para eu não julgar, irmão, a capa pelo livro. Então, o nome não é sugestivo, digamos assim, o nome Fuxico, né? Não, atribuindo-se a palavra do Senhor não cai bem assim, mas me deu um tapa na cara, no sentido de não julgar o livro pela capa. Eu quero te pedir perdão publicamente pelo pré-julgamento, de, assim, automaticamente já julgar pelo nome, mas eu vi que você, sim, tem conteúdos relevantes, e ganhou um seguidor. Eu agora sou inscrito do teu canal, certamente pode ter coisas que eu não concorde, e ali eu não vou te xingar de homossexual, de vagabundo, nem de outros adjetivos pejorativos, porque eu sou um servo do Senhor, e da minha boca não pode sair tais coisas. Amém? Mas eu quero dizer agora que eu estou te seguindo, porque eu fui, a partir disso, analisar o seu canal e ver que você é um homem de caráter honesto e uma pessoa idônea. Amém? Antes da gente finalizar, deixa então para os nossos seguidores as suas redes sociais, do seu canal, como é que as pessoas te encontram para te acompanhar? Bom, lá no Instagram tem uma pombinha branca, que é o símbolo do meu canal. O Instagram tem 41 mil seguidores e tem uma pombinha branca. Tá, Gleison Góes Oficial, mas o user é Fim dos Tempos Oficial, tudo junto. Também o Instagram, o YouTube, todo mundo conhece, né? O canal, que é Misericórdia. Tinha, no início, nos primeiros anos que... Você não chegou a acompanhar, né, irmão? Então, né? Nos primeiros anos, eu acho que abri até uma amiga minha trans, que até me ajudou no canal, me dá um banner do canal, até um tablet que eu tenho. Na verdade, irmão, muita coisa que eu tenho foi de alguns servos de Deus, e algumas coisas, muito trans que me ajudou, tá? O tablet que eu tenho foi uma trans que me ajudou, e ela falou pra mim do canal, referente ao canal. Você perguntou o que, irmão? Eu fugi um pouco. Quais são as suas redes sociais para as pessoas te acompanharem? Tá. O Instagram, Fim dos Tempos Social. Então, eu ia dizer que eu esqueci, é que no começo ela até ligou para mim, Gleison, que é isso? Quando você era Daniela Góes, sua família te amava, todo mundo te amava, agora você virou louco. Apareceu para mim aqui uns 40 vídeos com você na capa, o que tá acontecendo? Eu falei, e era todos os dias, irmão, só dava eu na capa, minha cachorrinha. Tá até aqui, olha. O que tinha? Da onde, né? Aqui, ó, olha... Irmão, era só eu na capa. Eu não gosto, eu odeio essas questões de, sabe, irmão? Pra mim, eu ia aparecer, abrir um canal, falar de Deus, e quem ia gostar, gostou, quem não ia gostar, acabou. Não, eu não sabia que existia hate, essas coisas, meu Deus. Sofri bastante. Então, o canal do YouTube, como todo mundo já conhece, é o canal Fim dos Tempos Oficial. Muito bem. Um abraço, meu irmão, foi um prazer falar contigo. Um grande beijo também pra você. Você tem esposa, não é isso? Tem filho? 3 filhos. 3 filhos? Olha, eu amo o número 3, Pai, Filho e Espírito Santo. As poltronas, quando eu pego,
quando eu viajo é 33, que é a idade de Cristo, é coisa minha e Deus, é uma coisa que eu tenho comigo mesmo. E 3 filhos, parabéns, ó. Grande beijo para tua família, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus Cristo, que Deus te dê força. Eu espero que você tenha sabedoria de blindar a tua esposa, blindar os teus filhos de toda essa questão, de todo esse imbróglio, em nome de Jesus Cristo, tá bom? Blinda a tua família, não deixa nem que vejam, para que eles não possam, né, que vai doer no coração da tua esposa, dos teus filhos, viu? Que são coisas muito pesadas. Deus abençoe sua família em nome de Jesus Cristo. Muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu. Na paz do Senhor Jesus.